Bom, pessoal, tá começando mais um Plexcast. Hoje eu tô aqui com o Pablo e com o Rodrigo. Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo bom? Hoje a gente tá com o Rodrigo, que é o Head de Sucesso do Cliente dentro da Lawsoft e da Luplex também. Então a gente quer entender um pouco mais como funciona essa área e também como as experiências anteriores dele trabalhando no mercado jurídico agregaram conhecimento para ele hoje conseguir tratar com essa parte de sucesso com o cliente, né? Então justamente ele compreender as dores do cliente, até porque ele vê isso na prática, né? Para conseguir ali solucionar os eventuais problemas que acontecem da melhor forma possível, né? Bom, na verdade, o Rodrigo é mais do que sucesso do cliente, né, Rodrigo? Eu faço de tudo, né? Tudo que sobra. Não, mas assim, na verdade, o cargo é de... toda a obra. experiência do cliente, né? Isso, experiência do cliente. É isso, gente. Obrigado de qualquer coisa por me receberem. Feliz de estar aqui hoje. E é isso. Hoje eu sou Head de Customer Experience na Luplex. Então, eu sou o responsável por cuidar de toda a parte de atendimento e de experiência do cliente com a nossa empresa. Com o produto também, mas com o produto menos. Me envolvo menos em produto e mais com a experiência que ele tem com o contato com a nossa empresa. Então... E a ideia nossa, justamente, de trazer você, assim como a gente trouxe também a Alice e tudo isso, é porque a gente sempre coloca como que um dos nossos diferenciais é que o nosso produto é feito por advogados e administradores para advogados. E então a gente quer mostrar que realmente isso não é simplesmente uma situação... uma frase de efeito. Uma frase de efeito, exatamente, dentro do marketing. A nossa ideia é mostrar. E aí eu queria que você contasse um pouco, porque você também é advogado, né, Rodrigo? Como é que surgiu primeiro, assim, por que você resolveu advogar? Da onde veio isso? Tá, legal. Sim, eu sou advogado. E isso, de fato, é uma coisa bem legal. A empresa tem muitos advogados, né, na equipe. Eu advoguei por pouco tempo, mas me formei em Direito. Sou formado, me formei em 2010. E eu cheguei a advogar ali durante alguns anos. Eu trabalhei em um escritório de advocacia na área criminal durante 5 anos, então tenho uma certa experiência com advocacia, né? Mas assim, desde o início eu já percebi que não era muito a minha praia, assim, que eu não gostava muito de advogar, né? Logo que eu entrei, acho que no curso de Direito, eu já entrei meio em dúvida se era isso mesmo que eu queria. E aí passou 1 ano, passou 2, eu já percebi, acho que não é isso. Mas ali eu já estava envolvido no curso, eu não sabia que outra coisa fazer também. E acabei deixando passar, o tempo passar. E fui seguindo, me formei, passei no AB, prestei o AB, passei o AB. E aí eu trabalhava como estagiário nesse escritório que, assim, eu não gostava do meu trabalho, mas o ambiente era super legal, as pessoas eram ótimas. Gosto muito deles até hoje. Mas eu já percebi logo de cara que não era isso que eu queria, assim, né? Eu não queria seguir carreira como advogado ou com direito em si, né? Eu percebi que não era muito o que eu gostava de fazer. Eu achava que o trabalho do advogado era muito maçante e você demora muito para ver o resultado. Então, mas o teu problema era com o trabalho jurídico ou com o trabalho administrativo que tem dentro do jurídico? Olha, eu acho que era um pouco dos dois. Assim, o direito em si, eu não tinha tanto interesse, sabe? Não me interessava tanto. A rotina do advogado, também não. Então, acho que eram os dois. Mas quais eram as principais dificuldades que você tinha quando você estava no escritório, no sentido, fora dessa parte de gostar, que você sentia realmente que até isso também cansava? O que te trazia? O que eu via muito, assim, quando eu trabalhava lá, era como o trabalho do advogado era muito manual, assim. Era tudo muito manual, ainda mais a gente está falando aqui de 2013, 2012, 2013. Então, a gente pegou... Nessa época, nesse período, os processos estavam passando a ser processos digitalizados, né? Tinha muito processo físico. Eu só trabalhava com processo físico. Então, era tudo muito manual. Ia no fórum quase todos os dias. Eu ficava tirando foto com aquelas câmeras digitais, ficava tirando foto, folha por folha, às vezes de processos, sei lá, com 300 páginas, 400 páginas, eu ficava a tarde inteira tirando foto lá no fórum. Né? Aí eu chegava, tinha que pegar a câmera para fazer upload da foto, aí a gente pegava todas as peças, as cópias que a gente tirava dos autos e marcava, post-it, enfim, era tudo muito manual. Assim, os documentos, pasta física, nossa, que tinha de pasta física, era uma loucura. As pastas que ficavam espalhadas do escritório inteiro.
Gente, assim, era tudo muito manual. Andamento, a gente ia no balcão do fórum para anotar andamento em papelzinho. Isso a gente tá falando, sei lá, de 10 anos atrás, nem há tanto tempo. A gente falou no podcast com a Alice também exatamente isso, né? Que a gente fala essas práticas, tipo, ir até lá, tirar a foto do processo, como se fosse, assim... Décadas atrás, né? E é super recente. Foi há 30 anos, mas não foi. Foi há 10, foi agora, sabe? Então, assim, aí, juntando essa parte que você não se identificou muito com a profissão em si, também com essas dores que você sentia quando você trabalhava com isso... qual foi o estalo, assim, o gatilho falou, bom, não quero seguir nessa área, e como você conheceu a Aluplex também, como foi essa transição de carreira, digamos assim, né? Bom, já tinha em mente que eu não queria seguir carreira como advogado, mas ao mesmo tempo eu não sabia muito bem qual outra coisa fazer, né? E aí a oportunidade de trabalhar com tecnologia caiu meio de paraquedas na minha vida. Eu estava em busca de fazer outra coisa, cheguei a trabalhar em um escritório de design de interiores, trabalhei em um bar como um garçom também. Na época que eu vim trabalhar aqui, eu estava trabalhando em um bar. E aí um amigo que trabalhava na Lawsoft, na época, abriu uma vaga no time de implantação, aí ele me chamou para trabalhar aqui. E aí eu fiz a entrevista, o pessoal gostou de mim e entrei em 2013, faz 10 anos já. Mas isso ajudou o fato de você ser advogado por causa da situação de ter um software jurídico? Com certeza ajudou. Com certeza ajudou. Assim, não o conhecimento do direito que eu tinha, mas acho que a da rotina do advogado, né? De ter advogado, de ter trabalhado em escritório. Porque também eu trabalhava em um escritório pequeno. Então, a gente não tinha muita divisão de tarefa ali dentro. Tinha que fazer tudo. Então, eu participava ativamente da administração. A gente implantou um software, eu ajudei a escolher o software, que foi uma coisa legal também, uma experiência prévia que eu tive com o software lá dentro. Eu ajudei a gente a montar o software, porque era um software feito pra gente, o cara tinha uma ideia só do que era. Né? Isso, aí eu ajudei a montar com ele, chamava Wellington, acho. E aí a gente tive esse processo, então eu acho que ajudou muito por eu conhecer o escritório em si, a rotina, o que eles fazem, o que eles precisam, quais as dores que os advogados têm. Isso, acho que essa vivência me ajudou muito no início e ajuda até hoje, né, na verdade. Acabei aprendendo muito mais depois. Isso é uma bagagem de aprendizado da prática, né? Não, da teoria também por causa da faculdade, mas por mais que não tenha sido muito tempo, né? Você pegou essa experiência prática mesmo do que acontece no dia a dia do escritório, né? Que acho que é mais importante. Até porque o software está ali para atender as necessidades do dia a dia. Então, se você conhece o dia a dia, já é um primeiro passo para entender. Bom, às vezes até para construir o software, né? Ainda mais que você for que você entrou faz 10 anos, estava ali começando, né? Eu imagino que você tenha contribuído muito para essa parte da construção. Às vezes, olha, isso aqui acho que também dá para a gente implementar, porque... Eu vejo muito que os próprios advogados falam muito isso. É um discurso que a gente ouve muito por aí, que eles falam que eles não aprendem a administrar um escritório quando eles estão na faculdade. Então, eles às vezes montam um escritório e não sabem nada, eles têm que aprender muita coisa, né? E a minha chefe, que era advogada na época, eu lembro muito bem de um dia que ela falou assim, ela é ótima, uma advogada muito boa na área dela, né? Ela falou assim, nossa, Rodrigo, eu montei esse escritório achando que eu ia advogar, querendo advogar, mas hoje é o que eu menos faço. E eu vejo que isso é muito comum nos escritórios, né? Os donos quase sempre não sobra tempo para eles advogarem, né? A gente tem falado bastante isso, que na realidade, quando uma pessoa abre um escritório, ela vira um empresário. Né? E como todo, vira a profissão da pessoa. Assim como o engenheiro que abre uma empresa, não sei o que, ele vai virar empresário. Ele deixa de ser, óbvio, o conhecimento de engenharia, o conhecimento de direito ou de medicina ajuda bastante a pessoa a entender justamente essa questão do cliente, das dores, eventualmente se está dentro desse processo. Mas sem dúvida nenhuma que a pessoa tem que ter essa noção. Ele deixa de ser a profissão que ele fez na faculdade para ser um empresário. E aí tem outras situações, né? Não, e é legal também porque o direito em específico, né, igual você falou, medicina também tem muito... Medicina, engenharia em geral, essas profissões que você passa a grande parte do curso, né, estudando a profissão, então, para você ser um médico, né? No direito, lógico, tem essa parte para você ser um advogado, mas eu acredito que seja um dos cursos, junto com a administração, talvez, que você tem um leque de possibilidades de profissões muito grande, né? Então, igual você falou assim, bom, você fez faculdade de Direito, você não queria advogar e tinha
diversas opções para você, tipo, vou fazer concurso, vou, enfim, trabalhar em departamento, fazer várias coisas diferentes, né? E aí a tecnologia caiu meio que de paraquedas para você. Então. Engraçado você falar isso, porque eu não tinha essa visão. Eu achava, nossa, eu só sei advogar. Se eu não for ser advogado, eu vou fazer o quê? Não tem mais nada para eu fazer, né? E aí é muito engraçado que hoje que eu acabei utilizando o que eu vivi como advogado para eu arrumar um outro emprego, né? Numa área que é totalmente diferente do que eu fazia, mas que eu passei a amar muito rápido, assim. Logo de cara eu já percebi, nossa, é isso. Legal. E aí você foi para a implantação. Fui para a implantação, isso. A gente já falou sobre isso, né? Que uma das coisas que me atraiu também na Losoft, na Luplex, é o fato da preocupação que as pessoas têm com o cliente. Você também, quando entrou, você sentiu isso, que era essa preocupação, que era isso que estava sendo construído? Ou seja, a preocupação que o cliente usasse realmente o software para benefício do próprio cliente? Olha, eu acho que sim. Eu acho que ainda era muito inicial, a empresa era muito menor do que é hoje, né? Então a gente era, sei lá, 5 pessoas numa sala quase, né? 5 não, vai um pouco mais. Mas era muito menor do que é hoje. Mas eu já via um pouco disso, assim, né? Modéstia à parte, eu acho que muito dessa preocupação que eu vejo que a empresa tem hoje com os nossos clientes vem do que eu criei, legal, construí ao longo desse tempo, né? Mas eu já via isso, né? Eu já via isso no Ângelo lá atrás. Já percebia que ele gostava de ouvir, gostava de saber o que o cliente precisava, né? E a gente sempre teve noção de que o mais importante para a gente é que o cliente use o software, que ele esteja usando o software, né? Não é tipo, virou, começou a usar e acabou, né? Tá pagando, se ele então tá pagando, bom, então né? tá bom. Como é um software, como o nosso modelo é um modelo SaaS, né? Que a gente cobra por licença, o cara paga pela licença do uso do software, a gente precisa que ele use ao longo do tempo. A gente só vai ter lucro, só vai ganhar dinheiro se ele usar ali por muitos anos, por muito tempo. Então a gente precisa, nesse modelo de negócio nosso, que ele esteja usando por muito tempo, que ele seja um cliente fiel. Então a gente viu isso logo de cara e a gente não pode só largar, né? Entrou o cliente, a gente larga ele, deixa ele pagando e usando do jeito que ele quiser, né? Vamos criar um sistema, um processo de implantação em que a gente fica do lado, em que a gente dá a mão, vamos junto aqui, porque eu quero que ele use, eu quero que ele esteja usando, né? E eu acho que até hoje a gente tem muito isso, assim, essa visão. Mas você vê que, porque eu falo que é uma coisa diferenciada, um diferencial, porque o advogado em si, eu já ouvi muitas vezes sócios de escritórios que o cliente está pagando um valor mensal para atender e ele acha o cliente legal quando ele não liga e acha cliente chato quando ele liga, ou seja, quando ele usa o escritório. Isso é uma situação que às vezes eu falo, você precisa entrar em contato, ver como é que está o teu cliente, o que ele está querendo, porque o advogado que acha que isso é bom, é aquele, se o cliente não está usando, uma hora ele vai perceber. Com certeza. E aí se ele perceber, ou ele não quer mais, né? Ou ele vai falar, esse advogado nunca me liga, nunca vê, para que eu estou pagando? Eu fico muito no pé da equipe de CS para, entre em contato com o cliente, o Paulo sabe bem, entra em contato, faz contato, liga, marca a reunião. E às vezes eu ouço assim, né? Não hoje, mas já ouvi muito. Mas às vezes é melhor não mexer nesse cliente, porque vai que a gente vai lá, dá as caras, ele, puxa, é verdade, tem esse software, eu não uso, vou pedir para cancelar. Assim, pode ser que isso ocorra em um caso ou outro, mas vai ocorrer muito mais de você pegar um cliente que não está engajado e reengajar ele, né? Ele vai, se você entra em contato com ele já vai achar legal que você fez isso, porque, poxa, o cara está preocupado se eu estou usando ou não. E aí você marca uma reunião com ele. Pode ser que você mostre uma coisa ou outra que ele peça, né? Que ele peça uma coisa ou outra que você vai precisar falar, olha, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Até porque a gente não consegue atender todas as demandas, que são muitas. Mas se tiver uma coisa que ele precisa, que você vai mostrar para ele, vai achar, putz, isso é legal, vou começar a fazer assim. Já valeu a pena você ter feito o contato, né? Então, sempre que eu vejo alguém falar, é melhor não mexer nesse ninho, sabe? Não, vai lá, mexe sim, sabe? Pode ser que tenha um outro que não dê certo, mas a maioria vai dar. É legal que ele acabou explicando bem na prática, o que a gente até comentou no podcast sobre sucesso do cliente, né? Que é justamente essa diferença entre, às vezes, o suporte. Então, assim, deu um problema, preciso resolver. A diferença entre isso e a parte de realmente uma área de sucesso do cliente. Então, a gente é proativo em relação a isso.
se o cara não falou nada, tipo, não é assim, tá tudo bem, ele tá usando. Não, vamos ver, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso. Porque igual você falou, a gente, pelo nosso modelo até de cobrança, né, a gente precisa garantir que o cliente tá usando. Porque se, por exemplo, o cara não tá usando, às vezes porque esqueceu ou porque não tá com alguma dúvida lá, a chance dele cancelar é muito grande. Vai chegar corte de despesa, bom. Isso a gente não tá nem usando, então Exatamente. deixa. Né? Ele cancela. Então, pode demorar 1 mês, pode demorar 10 anos. Então é um modelo de... Essa questão do sucesso do cliente é benéfico para os dois lados, né? Tanto para a gente quanto para o cliente. Exatamente. E aí até queria entrar um pouco mais na sua evolução com a empresa, junto, né, com a evolução da empresa e a sua evolução dentro da empresa, né? Até falar sobre essa transição, tipo, você foi para implantação, depois foi para suporte e depois surgiu a área de CS no meio disso. Como que foi esse processo? Bom, eu entrei no time de implantação, né? Então eu era o responsável ali, entrou um novo cliente, eu ia lá, ensinava o cara a usar o LawOffice, era o cara que ensinava o software, dava a aulinha de LawOffice, né, basicamente. Visitava o escritório e ia acompanhando esses primeiros passos, o começo do uso, né, para ajudar, porque a gente sabe que no começo é sempre difícil você criar uma cultura de uso de software, né? E às vezes um escritório que contrata um software, ele não tem isso. Então, a gente não faz um trabalho só de ensinar o cara a usar. A gente ajuda ele a criar uma cultura de uso de software, que envolve muito preencher campo, né? Porque ele sempre vai querer ter os dados ali dentro. E como é que ele faz para ter os dados, né? Ele precisa não só ter um software, ele precisa alimentar o software, né? Que o Pablo fala muito, inclusive. Já deve ter falado no podcast algumas vezes. Acho que em todos. Sempre bate nessa tecla, porque realmente é importante. É importante. Né? Você quer o dado, putz, eu quero tirar tal dado. Mas se você colocou o dado lá para você isso, depois... gente. Não, então... Não existe mágica. Não existe mágica. Hoje a gente tem ferramentas que auxiliam nisso, mas no final das contas você sempre precisa, da forma como está hoje, é preciso uma intervenção humana ainda, né? A gente não consegue que os robôs criem, façam cadastros perfeitos com todas as informações que você precisa. Vai ter trabalho manual ainda, vai ter trabalho humano. Quem acha que não tá errado, ainda tem. Mas 90% pelo menos a gente consegue ali... O que a gente não consegue automatizar, a gente pelo menos auxilia na parte da gestão. Da gestão, exatamente. Facilita esse processo. O que seria antes você ir pegar, igual a Alice comentou aqui, de ir lá pegar um processo com 300 folhas, ter que ir lá, a gente já tem pelo menos um repositório de dados que você pesquisava o processo e tal, então já... O software, em geral, ele vai te dar a ferramenta para você se organizar, mas você ser organizado é um passo anterior, entendeu? Que independe de você ter um software ou não. Você precisa ser organizado, você precisa ter o hábito, né? Você precisa ter rotinas internas, procedimentos internos, que você vai passar eles para dentro do seu software, né? Mas, enfim, aí comecei no time de implantação, fazendo esse trabalho que eu sempre gostei muito, mas adoro ir em escritório, né? A gente vai, o Pablo vê, acho que meu olho até brilha, assim, eu explicando para os advogados, eu gosto muito de fazer isso, né? E aí eu morei 1 ano fora, então eu fiquei de 2017 para 2018, eu saí da empresa e voltei em 2018, e aí, né, quando eu voltei, eu assumi o time de implantação, né, que eu já fazia mais parte, já não fazia as implantações em si. Eu assumi o time de implantação, que eram 3 pessoas na época, e aí começou a dar certo, aí o Ângelo resolveu pôr o time de suporte embaixo do meu guarda-chuva também, então comecei a cuidar de 2 times, né? O time de implantação e o time de suporte, que eu amei logo de cara também, que é um outro approach, né? O suporte é mais um trabalho reativo, um atendimento reativo, que o cliente entra em contato com você com uma dúvida ou um problema que ele tem, e aí você faz esse trabalho reativo de ajudar ele, de auxiliar ele. E aí depois a gente criou junto o time de CS, o time de Customer Success, que é responsável por fazer esse trabalho proativo, né? De você ir atrás do cliente para ouvir ele, para saber se ele está usando, se não está usando, ajudar ele a aumentar o uso do software, de repente fazer um upsell, um upgrade de plano, vender alguma função a mais para ele. Então o time de CS é responsável por fazer esse pós-venda, pós-implantação, né, e manter o cliente ali ativo usando, porque a gente sabe que com o tempo o uso do software cai também, né, porque troca a equipe. Sim. E aí tinha uma coisa que essa equipe fazia, aí trocou a equipe, a pessoa, isso daqui acho que eu não vou fazer porque eu não preciso. Mas não tem alguém que cobre, né, de fazer, né, o Pablo fala muito isso também, que você implantar um software, né, dentro de um escritório é sempre de cima para baixo.
o sócio, ele precisa cobrar as pessoas de usarem, porque o advogado, ele nunca acorda num belo dia e fala, e hoje eu vou alimentar o software. Não, ele odeia alimentar o software, ele odeia lançar as horas, ele odeia fazer isso tudo. Então, se não tiver alguém que mostre para ele por que aquilo é relevante, né? E se não tiver alguém para cobrar ele não vai alimentar. E quem vai perder não vai ser ele, o advogado em si, porque a vantagem de ter um software não é diretamente dele, é mais do sócio, do escritório como um todo, né? Que vai poder fazer análises, né? A partir disso. Então, ele não vê muita vantagem. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de estar sempre ali junto com ele para garantir que ele está usando cada vez mais. Sim, então você vê que acabou sendo que uma fusão das duas áreas seria implantação e suporte, né? Então, eu falo no sentido assim das características principais, né? Que implantação é um trabalho um pouco mais proativo, então a gente vai acompanhar, a gente tem o nosso guia, o manual, assim, os processos a serem seguidos para implantar o sistema, e o suporte, igual você falou, que é mais reativo, então você acaba juntando as duas áreas, até que faz muito sentido, né? Dentro do guarda-chuva do CS ter implantação e suporte, porque é toda essa parte literalmente, do sucesso do cliente, né? Sim. E aí eu queria saber, assim, tanto aprendizados que você trouxe de quando você trabalhou como advogado, assim, que você percebe que agregam o valor para o trabalho que você faz hoje, para você entender as dores do cliente e tal. E também qual que é assim, se tivesse um denominador comum dos problemas que os escritórios têm em relação ao sistema de gestão, se seria, por exemplo, a organização, uma falta de padronização. Então, como garantir o melhor uso de um sistema de gestão como o Law Office? Legal. Eu acho que é muito você conseguir garantir um sucesso no uso de um software, seja um RP como o Law Office ou qualquer outro, é você criar padrões, é você colocar o software na rotina do seu escritório, né? Se alguém for fazer uma ação, aquela ação precisa passar pelo software, né? Se você vai cadastrar um prazo, esse prazo precisa estar lá. Né? Você fala, não, mas é mais fácil cadastrar o prazo em outro lugar. Não interessa, você precisa pôr o software na sua rotina, senão você não vai conseguir usar e vai cair em desuso. Eu lembro sempre de um exemplo que mostra muito assim como a cultura de software é anterior a você ter um software. Né? Eu estava em um escritório e uma advogada que era líder de uma equipe, ela usava agenda física. Aí eu falei, eu não lembro o nome dela, mas enfim, falei Maria, né? Maria, por que você usa agenda física? Pô, tem a agenda do Law Office aqui, a agenda é ótima, você consegue ver o que você atribuiu para os outros, né? É super fácil. Ela, não, mas eu não sinto segurança de usar a agenda do Law Office, eu prefiro usar a minha física. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu nunca sei se alguém vai mexer em alguma coisa. Porque na minha física eu sei que não. Eu falei, poxa, legal, tá bom. Então vamos fazer assim, eu vou criar uma melhoria no Law Office para que você seja avisada sempre que alguém mexer em algum prazo seu. Ela falou, tá bom, legal. Aí eu levei esse pedido para a equipe, aí a gente fez isso. E a partir daí, você conseguia habilitar um aviso, um alerta, sempre que alguém mexesse em algum prazo seu, em algum prazo dos seus casos. Aí eu cheguei nela e falei, Maria, olha que legal que a gente fez. Aí ela falou, ai, que legal, bacana. Aí eu falei, vamos usar? Ela, vamos. Tá bom, vamos. Eu falei, vamos, beleza. Aí eu esperei um mês, eu voltei. E aí, Maria, tá usando? Ela falou, ai, não, Rodrigo. Aí, mas por quê? A gente fez para você isso. Eu falei, não sei, não gostei, não me adaptei. E aí eu resolvi continuar usando a minha agenda física mesmo. Aí você percebe que o problema não era o sistema não fazer o que ela queria, né? Não avisar, o sistema permitir que você editasse as coisas. O problema é que ela não queria usar porque ela não tinha, ela não colocou o uso do software dentro da rotina dela. E você precisa fazer isso, e não é fácil. Parece fácil quando a gente fala, mas não é fácil. E o advogado, ele não está habituado a usar software. Ele não gosta muito de software, porque o advogado, ele tem um trabalho, muitas vezes, não sempre, né? Que não é um trabalho padrão. Assim, o advogado é muito apegado à exceção. A exceção. Tipo, ele quer fazer do jeito dele. E para você usar software, você tem que desapegar disso. Você não consegue usar software bem
A não ser que você pague não sei quantos mil e faça um para você, que seja exatamente do jeito que você quer. Teve uma vez que você contou, né? Uma história de uma cliente que comprou, reclamou, aí sumiu. Como é que foi essa história? Eu amo essa história também, porque assim, é emblemática de como são esses processos, né, de uso de um software. Um outro cliente nosso, que assim, quando eu entrei em 2013, ela usava o Office já há alguns anos, assim, uns 2 anos. E quando eu entrei, eles estavam assim, batendo cabeça demais, porque eles queriam que o sistema fizesse umas outras coisas, uns cálculos de divisão de receita por área e tal, que a gente não fazia naquela época. E tava ela batendo cabeça com a gente, eu chamava a equipe de desenvolvimento, aí ia lá se reunia, a gente fazia um negócio, ela falou, é mais ou menos isso, mas não é bem isso. A gente ficou um tempão, anos assim, numa troca de tipo, olha, ela pedia alguma coisa, a gente fazia alguma coisa que era um pouco aquilo, mas não era exatamente aquilo, porque a gente precisava fazer com que aquilo que ela pediu atendesse todo mundo. Então, não fica exatamente igual o que a pessoa pede às vezes, né? E aí a gente ficou batendo cabeça um tempo, e aí uma hora ela sumiu. Eu falei, putz, acho que provavelmente não é bom isso, né? Ou se ela sumiu, ou ela aceitou, ou ela foi procurar outro software. Ela sumiu, e eu também desencanei, porque eu vi que a gente não ia chegar a um denominador comum. Aí depois, sei lá, de uns 2 anos, ela me chamou para uma reunião, aí eu fui lá. Ela falou, Rodrigo, durante muito tempo a gente tentou usar o Office, né? Mas eu via que não era isso, que eu não ia chegar onde eu queria, aí eu resolvi que eu ia trocar. Ela falou, resolvi que eu ia trocar, e vi todos os softwares do mercado. Eu olhei todos, Rodrigo, eu olhei todos, ela me falou, eu olhei todos. E aí eu percebi que enquanto eu achasse que o sistema que tinha que se adaptar a mim, eu não ia chegar em lugar nenhum. E aí eu notei que era eu que tinha que me adaptar ao software. E aí ela me disse isso, tá? Ela falou, e aí quando eu vi isso, tudo mudou. Ela falou, quando eu vi isso é que eu comecei a usar de fato o Office e ele começou a me ajudar. Porque aí eu percebi como que eu tinha que fazer, como que eu tinha que alimentar, como é que eu tinha que usar ele para ele me dar o retorno que eu queria. E não tentar fazer de um outro jeito, fazer do jeito que eu quero, mas que não é como ele pensa hoje, como ele faz hoje. Aí, o dia que ela falou isso, eu falei, é isso, sabe? É isso. Quando você vira essa chave de que não adianta eu tentar fazer que o sistema seja exatamente igual ao que eu preciso. Eu vou ter que me adaptar, né? Claro que tem coisas que o software está sempre em evolução, né? A gente lança várias atualizações, então é importante que você tenha um software que se atualize sempre. Mas você tem que ter essa noção de que precisa ter uma certa adaptação, e poucos advogados têm isso. Os advogados têm muita sensação de que o software tem que ser feito para eles, tem que atender às demandas específicas deles. E isso meio que impede ele de usar bem tanto o nosso software como qualquer outro. E eu percebo que, acho que chegando no ponto que você falou, acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem como empresa de software para advogados. É quebrar essa barreira do advogado perceber que ele tem que ele não pode se apegar à exceção, que as coisas não vão ser exatamente como ele imaginou, ele pensou, ele precisa, né? Ele precisa ter uma margem ali de flexibilidade para ele conseguir usar bem. Sim, esse é um dos casos, talvez, que é aquela frase que feito é melhor que perfeito, né? Se encaixe, né? No sentido, até pegar a etimologia da palavra, né? Que perfeito é o que é feito por completo, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela quer um software que seja exatamente o jeito que eu faço hoje, eu quero que seja feito assim dentro do sistema, né? Igual você falou, eu também tive essa mesma dor com o nosso software de CRM que a gente usa no marketing comercial, né? Que a gente tinha algumas dores muito específicas no nosso sistema e a gente queria procurar em outros. Só que aí o sistema que tinha não tinha uma coisa que a gente já tem hoje, e a gente acabou percebendo, depois de ver todos os CRMs do mercado, a gente percebeu que não, o negócio é continuar aqui, porque além de lá não ter uma coisa que tem aqui, e eu vou ganhar um detalhe, tem todo o trabalho de fazer essa migração, tudo isso, então a gente percebeu que realmente o melhor era a gente explorar 100% daquilo que a ferramenta que a gente já tem hoje podia oferecer pra gente e tentar contornar ali de outras maneiras do que ela não tinha, né? Isso. E é o que você falou, assim, querendo ou não, nenhum sistema para nenhuma área, a não ser que você, igual o Paulo falou, construa um seu, tipo, você vai criar, baseado naquilo que você quer, vai atender 100%. O que você tem que pegar são as suas necessidades básicas, então assim, o que o sistema precisa fazer para mim, porque sem isso aqui eu não trabalho, né? Isso. Então, colocar na balança isso, porque tem muita gente às vezes que, por exemplo,
quer pegar um sistema, não gostei do layout, por exemplo, e pega um sistema que tem um layout, às vezes, que é mais assim, agradável visualmente para ele, mas não tem, por exemplo, sei lá, um módulo financeiro robusto, completo como o nosso. Então a pessoa vai deixar de, por exemplo, cobrar o cliente, porque não tem uma regra de cobrança ali que ela usa no escritório, por causa de um visual bonito, né? Então tem que sempre assim, quando for estudar software, não falando só sobre software de gestão, sobre o Office, mas em geral, né, ver assim, o que eu preciso, isso que me atende. O resto, não gostei da fonte, não gostei da cor, isso aí se adapta. Mas o Rodrigo falou uma coisa que eu percebi antes, inclusive, de trabalhar com a Allosoft, Luplex, que é justamente essa questão da cultura. Né? Eu entrei em vários escritórios, né, fazendo a consultoria, que tinham sistemas de vários tipos diferentes, mais completos, mais caros, mais baratos, o que fosse, e que o pessoal não usava. E muitas vezes a primeira pergunta que eu fazia, pergunta se tem sistema, porque para entender que grau, que nível de gestão que os escritórios estavam, muitas vezes o cara me respondia assim, temos, mas a gente não usa. Você recomenda algum? Né? E eu sempre falava a mesma coisa para eles, assim, não, assim, recomendo esse o que você tem. Se você comprou esse por algum motivo e você já tem, tenta usar. Se ele não te atender, aí você vai e troca. Isso. Mas você tem que explorar ele até o máximo possível e sentir realmente que, né, eu conheci vários softwares, por exemplo, que são muito bons para você lançar informações, mas não sai informação. Ou que são incompletos, ou que facilitam o lançamento da informação, mas depois a informação ela tem dificuldade para sair de uma forma, de forma estatística. Isso é essencial também. E aí a gente... então eu falo assim, vê aí, se não servir, a gente pensa e troca. Vários clientes que eu trabalhei, a gente só foi trocar eventualmente para o Office, por exemplo, no momento que eles estavam preparados. Aí, por quê? Porque aí eles percebem... Preparados é uma forma de dizer, né? Mas realmente assim, os benefícios, a cultura, exatamente. Não, eu tinha esse sistema, um sistema simples, mas não me atende porque eu tenho que fazer relatórios para cliente, por exemplo, e tem muito software que não dá. Você tem dificuldade para tirar a informação. E isso é muito interessante, porque aí foi que eu encontrei, justamente foi os primeiros contatos que eu fiz com vocês, né, e com você especificamente, porque falando, vamos ver este software. E aí tinha muito essa cultura que você está falando, do como vocês fazem. De que maneira, como é que vocês lançam as despesas? Vocês controlam despesas? Sim, controlamos despesas. De que maneira? Uma pessoa aprova, uma pessoa fala, beleza, então nós vamos criar regras aqui dentro do software, mas vai ser a mesma coisa, só que quem vai aprovar vai ser fulano, quem vai fazer vai ser aqui, como é que você vai lançar e tudo isso. A pessoa já tinha uma certa cultura e consegue evoluir, né? Até porque a gente trabalha em um mercado que tem muito software. Tem muito software e cada vez tem mais, porque as techs viram que era um nicho ali e tá todo mundo fazendo software para advogado, né? Então, eu acho que você escolher um software entre tantos que tem, é um trabalho muito de você ver assim, o que você precisa e qual te atende melhor, porque não tem nenhum hoje que seja, esse software aqui é o melhor, faz tudo. Não tem hoje. Tem alguns outros nichos que tem, né? Um software que se destaca como o melhor daquele nicho. Mas no nosso, eu não vejo isso. Eu vejo que tem muitos bons, tem muitos ruins também. Mas tem muitos bons, mas que atendem, né, demandas específicas. Tem alguns que são mais voltados para departamento jurídico, outros escritórios de pequeno porte, de médio porte, alguns para lançar horas, outros agenda, né? Enfim, acho que tem vários nichos. Então, eu acho que é o caso de você sempre ver as opções que você tem e ver os prós e contras de cada um. Como você teve que fazer com o CRM agora, né? Sim. Qual, entre todas as opções, qual que me atende melhor hoje, né? E não é fácil também achar a resposta para isso. Até puxando a sardinha um pouco para o nosso lado agora, né? Até que o Pablo comentou hoje mesmo comigo, né? Quando ele estava contando sobre como ele entrou para a Allosoft, como ele conheceu, né? Que quando trabalha como consultor, você de vez em quando recomendava a Office. E por que você recomendava, né? Que você comentou os nossos diferenciais. Então, eu já falei isso em outros lugares, outros episódios, que que eu percebi o propósito da empresa. A minha sensação sempre foi, mesmo que ela não tinha um propósito declarado, sim, mas justamente por isso que eu fiz a pergunta para o Rodrigo dessa questão do atendimento ao cliente,
porque eu sempre senti no Rodrigo, mesmo porque eu conheci o Rodrigo, inclusive, quando ele era implantador. Né? Isso há bastante tempo atrás. Algum tempo atrás. Não tanto assim. Eu devia estar no primeiro ensino médio. Talvez. Mas já líder de implantação. De qualquer forma, eu sentia muito isso, a preocupação de entender o que o cliente precisa para explicar o software, não o contrário. Não adiantava explicar o software e aí o cliente, ele ter que perceber aonde que se encaixava aquilo. E isso facilitou muito porque era a forma, como eu falei, como eu trabalho como consultor e muitas vezes eu já peguei escritório sem o Law Office, você percebia muito isso, que ele tinha o software lá, o treinamento tinha sido dado, por exemplo, por vídeo, ou alguém fez um treinamento, mas um treinamento básico de uso. E falava, não, usa, que se tiver dificuldade, você liga. Só que a pessoa não sente assim, consegue fazer o básico? Consegue, mas todas aquelas situações extras, ou ela tem curiosidade, ou ela vai acabar usando planilhas, usando outros softwares, né? Eu já peguei escritórios que tinha um sistema financeiro, mas usavam um sistema financeiro de terceiro, aqueles famosos sistemas específicos para financeiro. Por que você não usa o próprio sistema do sistema? Eu falo, porque não sei como é que funciona. Não me atende. Às vezes fala, não me atende, mas nem sabe, na verdade. Né? Você fala, mas tudo bem, você pode até ter vantagens com um sistema específico, mas as vantagens de você já estar com toda a informação lá dentro e jogar aquela informação sem precisar lançar, é muita diferença. E eu percebi que na Law Office, né, principalmente, e obviamente, que por isso que o Rodrigo hoje é o head dessa área, tem essa cultura. Preocupação, né, do cara estar usando. Precisamos falar com a pessoa, precisamos fazer com que ela use, entender qual é a dor dela, por que ela não está usando, o que ela acha que não atende. E mesmo e não se satisfazer por, não me atende. É satisfazer assim, mas tá bom, mas o que você precisa? Porque às vezes aparentemente não atende, mas dá para contornar de outras maneiras. Apesar do software ser um só, e é o mesmo para todas as pessoas, eu vejo as pessoas usando das maneiras mais diversas possíveis. E não é que está errado. Não é que você não pode usar assim. Se dá certo para você assim, vamos fazer assim. O importante é que ele esteja usando, entendeu? Claro que o software ele foi criado para ser usado de uma forma, então vai ter algumas vantagens se você fazer de um jeito e não de outro. Mas se te atende daquele jeito, então por que não, sabe? E é isso, o trabalho de implantação ele é muito esse, é você pensar junto com o cara como que o software pode ajudar ele. Né? E não você tentar enfiar um sistema, uma rotina pré-existente dentro do escritório dele, é você ajudar ele a pegar aquela rotina e passar para dentro do seu software, né? Pensando ali o que ele vai ter que se adaptar e o que eventualmente a gente pode implementar como mudança, como eu fiz no caso da advogada lá que pediu para ter um controle melhor dos prazos, que não adiantou no final das contas, mas eu acho que era um pedido válido, por isso que entrou e a gente fez. Eu queria comentar, além do que o Pablo falou sobre essa questão da gente realmente se preocupar com o que o cliente use, né? Quando eu pergunto também, de cara assim, fala um diferencial da Lawsoft, do Law Office, do Plex, enfim, seria a questão justamente do atendimento, não só nesse sentido da preocupação, mas literalmente a forma do atendimento, né? Porque na era da tecnologia que a gente está vivendo, né, há alguns anos, é até meio que engraçado que às vezes a gente procura as coisas que vão meio que contra essa onda da tecnologia, né? Por exemplo, na questão do atendimento, né? Então, quando a gente vê um atendimento por chatbot que você fala com um robô, por exemplo, a gente fica, putz, robô, cara, eu vou lá perguntar, digitar 1, 2, 3 e não vou sair daqui sem saber nada. Vou sair com mais dúvida do que eu entrei, né? Então a gente procura sempre um atendimento humanizado, por mais que... E assim, muitas empresas acabam pegando usando esse tipo de sistema para fazer suporte, inclusive, né? Porque, primeiro, redução de custo, né? Então você precisa ter uma equipe de suporte e também meio que para surfar na onda da tecnologia, né? Então, é legal, funciona, vou colocar aqui. E a gente continua com essa modalidade de suporte assim, humanizado mesmo. Então você liga, você fala com uma pessoa, você manda mensagem por uma pessoa. Igual se for, tem caso de reunião presencial, né? Super. Então, tem vários, inclusive. Então, e isso realmente é importante, você ter um contato próximo ali com o cliente. Né? Isso eu acho que é um dos diferenciais, talvez um dos maiores, né? Pelo menos puxando pro meu lado aqui. Eu acho que é uma coisa legal, assim. A gente tá do lado e o advogado gosta disso.
advogado, que é o nosso cliente, a gente trabalha em um nicho que o advogado ele gosta disso, ele gosta de se sentir ouvido, né? Todo mundo gosta, mas acho que o advogado gosta mais. Ele gosta de se sentir ouvido, ele gosta que você vai atrás dele, ele gosta dessa atenção, né? Ele não quer falar com um robô, ele quer falar com uma pessoa, sabe? E isso é uma coisa que a gente mantém até hoje, né? Muitos dos nossos concorrentes deixaram isso de lado e optaram por um suporte, um atendimento mais automatizado, né? E a gente tem uma coisa híbrida, na verdade. A gente tem opções de autoatendimento, tem um monte de manual, tem implantação online, que a pessoa assiste os vídeos e aprende a mexer no software e, de repente, ela nem precisa falar com a gente, mas a gente oferece um suporte, que é isso, você liga e fala com a pessoa na hora que você precisa. Então, isso eu acho um diferencial super legal, né, nosso enquanto empresa, que eu acho que é uma coisa que as pessoas dão valor. E em relação ao software em si, uma coisa que eu acho que é muito legal do Law Office, do Luplex em si, é que tudo que você alimenta dentro do software, você consegue tirar. Isso é um negócio que parece besteira, mas na verdade, no final das contas, qualquer software que você use, você não usa só para jogar informação, para jogar informação lá, né? Claro que é útil você ter um lugar que você concentra todas as suas informações, mas não é só para isso. Você precisa poder extrair, porque é isso que vai te dar poderes, na verdade, né? Essa informação que você jogou ali vai te dar poder para você tomar uma decisão baseado naquilo, né? Decisão baseada em métricas. E para você ter isso, você precisa ter um software que te dê as informações. E, por incrível que pareça, poucos dão. Né? Muitos, assim, é fácil de você alimentar, mas é difícil de você extrair os dados depois. E a gente sempre se preocupou muito com esse lado também. Eu acho que é uma coisa legal. Uma pergunta, aproveitando, a gente está hoje desenvolvendo, já tem alguns usuários usando o Cases, né? Que é o software que ele é web, tem uma série de... Como é que você está vendo essa mudança? Quais são as principais situações que está sendo incorporado nesse software, que você acha que realmente vai ser algo que alguns clientes já estão usando, já estão tendo essa experiência? O que você tem percebido disso? Bom, o Luplex Cases, que a gente chama, é a versão web da parte de casos do Law Office, né? Então, a gente tem o Law Office, tem um módulo de casos de agenda, né? Essa parte de acompanhamento de casos. Gestão jurídica mesmo. Gestão jurídica, né? Gestão de casos. A gente criou o Luplex Cases, que é como se fosse pegar as funções principais que tinham dentro do Law Office, essa parte, e criar o Cases. Então, o Case ele está em versão beta ainda, mas ele já super dá para usar. Assim, eu acho que a gente já tem alguns clientes que estão usando, mas ainda falta algumas coisas. Então, a nossa ideia é transicionar aos poucos os clientes da Lawsoft para o Luplex Cases, né? E começar a usar o Luplex. Isso não vai acontecer da noite para o dia, até porque o Law Office, além dessa parte de casos, eles têm várias outras funções que, por enquanto, vão ficar ali dentro. Então, eu acho que vai ter um período híbrido que as pessoas vão usar os dois, né? Vão usar, por exemplo, um advogado consegue fazer todas as operações dele dentro do case, ou quase todas hoje, né? Então, logo a gente chega lá. Mas a equipe administrativa vai usar principalmente o Law Office, né? O financeiro todo vai ficar dentro do Law Office ainda por um tempo. Então, os dois vão coexistir por um tempo ainda, né? Vai ter pessoas usando um, vai ter pessoas usando o outro. Lembrando que as coisas, que os sistemas eles são integrados, então qualquer coisa, se você lançar uma hora no case, ela vai aparecer dentro do Law Office também, né? E aí acho que eles vão coexistir por um tempo, que é um processo que a gente já iniciou, né? A gente já tem alguns clientes usando, são poucos ainda, né? Até porque está em versão beta, então esses clientes que estão usando sabem que está em beta o Cases, né? Mas optaram por usar, inclusive para ter a chance de dar o feedback deles, falar o que eles acharam, que é legal para ele, é legal para a gente também. E aí vai chegar uma hora em que vai estar todo mundo usando Cases e aí a gente pode começar a pensar em tirar essa parte de casos de dentro do Law Office, né? Mas eu acho que vai ser um processo longo. Sim, até voltando assim, até para explicar um pouquinho mais, igual a gente falou no LuplexCast com a Alice, né? A gente falou muito aqui sobre gestão, porque o propósito do Law Office, né, era justamente cuidar dessa parte de gestão para que o advogado tivesse mais tempo para advogar, né? E, por outro lado, a Luplex cuidava dessa parte de automação, orquestração do ciclo de vida dos casos e também medir tudo que acontecia dentro desse processo, né? Então,
Para quem não sabe, a Luplex comprou a Lawsoft, né? Teve essa fusão das duas empresas. E esse módulo de casos, junto também com a parte do financeiro, vão ser todos integrados aos poucos, como o Rô falou, Ao Luplex. ao Luplex. A plataforma né? Luplex, isso. E aí, duas coisas que eu queria também que você comentasse, né? Primeiro, sobre essa até herança da Lawsoft, que a Luplex, que veio para a Luplex, né? Com essa fusão, inclusive a parte do suporte, porque você também, além do Head de CS e da Lawsoft, agora também é da Luplex. Então, e nesse processo, né? Se você percebe alguma diferença entre os advogados de escritório e de departamento jurídico, né? Porque a Luplex, querendo ou não, atende muito departamento jurídico, né? Até porque essa parte de automação com volume de processos grandes, né? É muito mais para departamento. Então, tem alguma diferença entre os dois, assim? Olha, tem e não tem. Assim, eu percebo que apesar de, assim, o que um pede, que o outro pede, não são as mesmas coisas. O escritório ele se preocupa com faturamento, por exemplo, que é uma coisa que o advogado de departamento jurídico não se preocupa. Né? Apesar das demandas mudarem um pouco de que um precisa e que o outro precisa, eu percebo que as dores de um e do outro são as mesmas. Né? Ambos querem automatizar, ambos querem tipo, um sistema que facilite a gestão deles. Então, as demandas se aproximam muito, assim, por mais que as ferramentas que um usa e que o outro usa mudem, né, e que as demandas mudem um pouco, porque o perfil da empresa muda, né, o escritório de advocacia é uma empresa com perfil, um departamento jurídico é outra coisa, né. As dores eu acho que são as mesmas, né? E é quase sempre isso. Automação, eu quero automatizar, quero fazer um documento automatizado, quero criar prazos de forma automática, quero facilidades no meu dia a dia, quero receber as publicações automaticamente. Essas demandas, elas são demandas universais, né? De todos os advogados, praticamente. Então, essas questões, ter automações, né? Ter ferramentas que vão facilitar o seu dia a dia, acho que são demandas que todos eles têm. E é onde a gente está atacando, assim, como Luplex em geral, né? Essa parte de você ter automações, né? De você criar padrões, né? Muito do que a gente falou aqui hoje é de você criar padrões para os seus processos, para as suas rotinas, né? E eu percebo que falta isso tanto em escritório de advocacia quanto em departamentos. Então, a Luplex traz isso, né? Essa padronização do seu processo. Você vai ter um documento que você vai criar ele de forma padrão. Ele vai ser sempre o mesmo? Você não vai conseguir escrever cada um com a sua arte, a sua sabedoria, as suas teses? Pode ser que não. Mas você vai conseguir ter várias métricas a partir disso que são muito mais valiosas para você. Enquanto o advogado não tem essa percepção de quanto é importante para ele ter padrões, ter rotinas, ter processos, ter procedimentos, ele não vai conseguir usar bem um software. E é isso que tanto a Luplex quanto a Lawsoft sempre procuraram levar para os até porque no final das contas, né, tanto a Lawsoft como a Luplex são plataformas de inteligência empresarial. Até voltando no que você comentou, né, que no curso de Direito você não aprende a ser um administrador de escritório, né? A gente está aqui exatamente para fazer isso, né? Para trazer essa bagagem de inteligência empresarial para conseguir automatizar e também facilitar a gestão desses processos que muitas vezes os advogados nem aprenderam, né? E, tipo, não que seja assim, incompetência, alguma coisa que eles deviam ter aprendido, não. Tipo, realmente é algo que não está dentro do escopo da profissão do advogado. Não é ensinado. Exatamente. Né? Isso faz falta. Legal, muito bem. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação, pela conversa. E vamos terminando, né, Luiz? Isso aí, pessoal. Esse foi mais um TaxCast. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar se você gostou, também indicações para próximos episódios, né? Então, de temas, também convidados que vocês querem ver aqui. E também sigam a gente nas nossas redes sociais, @Luplex no Instagram, LinkedIn, basicamente todas as redes sociais, vocês vão encontrar a gente lá. Beleza? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pablo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. E espero que a gente possa bater outros papos outra vez. Com certeza. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Valeu, gente.